Sejam bem-vindos ao podcast As Origens, podcast que a gente descobre como tudo começou. Sou a Rafa Meloni e hoje, como convidado, nós temos o cofundador da agência WBP, Agência Global de Marketing Digital, a qual já gerenciou mais de 1,2 bilhões de reais em mídia, atua em mais de 20 países, já ganhou mais de 85 prêmios de reconhecimento nacional e internacional e tem mais de 16 anos de trajetória. Além disso, nosso convidado também é cofundador do grupo WBP Group, é consultor e palestrante em marketing e vendas. Com vocês, Leonardo Munhoz. Muito obrigado, que bela apresentação, hein? Até me senti honrado aqui agora. Estou muito feliz de você estar aqui, assim, eu que estou honrada da sua presença e compartilhar a sua trajetória com todo mundo. Pô, vai ser um prazer. Queria começar lá desde o começo, eu vi que você com 18 anos, você entrou numa agência de publicidade. Como que foi isso? O que te levou nesse caminho? Cara, até uma história engraçada, porque eu tava indo para minha última entrevista no banco. Eu ia trabalhar no Santander, e aí eu tava de terno. Um cara me ligou e falou, vi seu currículo aqui na Cato, e eu acho que seria legal para uma vaga de atendimento. Eu falei, não, tá bom. Eu tava com meu pai no carro, indo para lá, ele falou, Léo, pô, faz o que você quiser, né? Sei lá, a gente não passa fome, né? Mas beleza, vê aonde você quer ir. Aí eu falei, eu vou lá. Ele falou pra eu ir agora. Ele falou, pô, mas você vai de terno? Eu falei, vou. Cheguei na agência, né? Tipo, tinham acho que 6 pessoas na agência, era uma agência pequenininha. Mas o mais engraçado foi todo mundo vestido normal e eu de terno numa agência, aquela estrutura. Mas todo mundo me recebeu super bem. E ali eu percebi que eu falei, cara, não, acho que eu não quero usar terno todo dia, eu quero esse ambiente mais legal. Sim. E isso foi transformador e ainda bem que aconteceu, né? Porque também, senão eu ia estar engomadinho lá na Faria Lima de outro jeito. Exato. E quais aprendizados, assim, você tirou dessa época? O bom de trabalhar em empresas menores é que você acaba fazendo tudo. Uhum. Então, eu sempre dou essa dica, assim, né? De antes de você ir para uma empresa muito grande, né, ter burocracia, vá para empresas menores, porque ali você pode ter um baita de um aprendizado. Porque você literalmente vai fazer o trabalho de 2, 3 e, cara, não acho que isso é ruim, né? Uma frase que eu falo muito é, hoje você tem que trabalhar a mais para você receber mais no futuro, né? Então, trabalhe sem ver as horas hoje para comprar sem ver o preço depois, né? Então, foi muito isso para mim. Naquela época eu fazia todas as áreas. Atendimento, mídia, social, criação, tudo. Então, literalmente ali eu consegui ter uma bagagem para poder abrir a minha depois. Né? Porque eu acho que principalmente nesse início de carreira, o quanto você puder focar em aprendizado, exato, né? Isso, claro, tem situações, mas se você puder focar exatamente isso, em vagas que às vezes você trabalha mais, mas você aprende tanto que depois isso para frente vai te trazer um benefício gigante. Com certeza, com certeza. Eu tinha um pai de um amigo meu, né? E eu acho que o poder das conexões e de referências são muito importantes, né? Meus pais, tadinho, não tinham dinheiro nenhum, sempre estudei em escola pública, só no último ano que consegui ali uma bolsinha para uma escola particular. Mas eu sempre conheci pessoas, né, que tinham dinheiro, pessoas que estavam ali com um sucesso aparente. E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. E aí eu perguntava, cara, o que seu pai faz, né? Ou até, se eu tinha mais intimidade, eu perguntava pro pai. E uma vez eu perguntei para um pai de um amigo meu, e ele falou, o trabalho na sua época, assim, né, tipo, até uns 25 anos, tinha 17 quando eu perguntei, ele falou, você tem que ir pro trabalho por 2 motivos. Ou por aprendizado, então assim, enquanto o trabalho te proporcionar aprendizado, você fica, ou por liberdade financeira. Ele falou, na sua idade, muito difícil de liberdade financeira agora. Então, cara, vai, aprende, terminou de aprender, pede mais, se não conseguir, já vai para outro, não tenha problema nisso. E aí, eu fui buscando, sempre aprender o máximo possível. E isso fez total diferença também. Sim. E depois você foi ser gerente de marketing, né, numa rede de clínicas odontológicas. E depois, aos 21 anos, você fundou uma agência, né, a Agência Pipe. Como que foi isso? Você sempre sonhou em empreender? Eu sempre soube que eu ia ter alguma coisa. Eu não sabia o quê, porque todo mundo que eu vinha que tinha dinheiro era empresário. Eu falei, então, acho que o segredo tá ali, né? Mas foi muito legal porque, até colocando um parênteses, eu saí da agência porque o cara ele já estava criando uma empresa grande, né? Ele já estava saindo de uma pequena, de micro ali para pequena e média, estava crescendo. E ele parou de pegar clientes menores. E eu vi uma oportunidade. Falei, cara, dá pra gente pegar aqui, né? Sim. E eu sempre pedindo pra ele, cara, eu quero ser seu sócio. Porque eu gostei daquilo, achei que eu tava trabalhando bem, falei, quero ser seu sócio. Sempre não. E eu trabalhando mais e mais e mais. E aí eu falei, cara, eu vou planejar uma empresa pra eu abrir junto com ele e eu pegar esses clientes. Porque aí eu ajudo, né? E aí, pô, ele vai continuar tendo esses clientes.
ele descobriu que eu tava planejando, achou que eu queria roubar a cliente dele e me demitiu por justa causa. Meu Deus! E você? Queria me matar, cara. Comecei a andar sem rumo no meio da... Era aqui em Santo André. Comecei a andar sem rumo, cara, na Dom Pedro ali. Falando, meu Deus, como que eu vou ligar pro meu pai pra falar que eu fui demitido por justa causa? Porque é Sim. um baque, né? Exato. E no meio desse dia eu fui pra um amigo meu que era o dono do Kid Biruta, do buffet. Eu sempre trabalhei lá também, desde os 15 até... Trabalhei até uns 23, porque a agência não dava dinheiro, então eu continuava trabalhando lá. E aí foi muito legal, porque ele falou, cara, você tá errado realmente, você tinha que ter falado com ele antes. E eu falei, não, beleza, então entendi, né? Vou parar de culpar o outro e vou assumir a culpa. E, né, não precisava ser justa causa, mas enfim. Mas depois de conversar com ele, né, eu fiquei um pouquinho mais calmo, aí parece que as coisas vão se ajustando, né? Um cara que eu tava tentando fechar como cliente me ligou e falou, putz, Léo, não vou conseguir fechar com você. Tô procurando uma pessoa, acho que vai ser melhor eu ter uma pessoa aqui, porque eu não preciso só do marketing digital, eu preciso de um olhar para dentro das clínicas, né, treinamento de vendas. Eu falei, pô, olha que coincidência. Era o que eu tava buscando. Eu não tô mais lá, né? Aí ele falou, sério? Eu falei, é. Aí ele, não, então, pô, vem trabalhar comigo, vamos conversar? Isso foi numa quinta-feira, eu falei, não, fechou, vamos conversar amanhã? Então, eu praticamente não fiquei desempregado. No mesmo dia, eu já falei com ele, na sexta eu fui fazer entrevista e comecei na segunda. Nossa, uma coisa atrás da outra. Meu, tudo ali muito rápido. E aí eu era um pouco ousado também, né? Eu tinha acabado de sair. Ele falou, mas quanto você quer ganhar? Eu tava lá, sem emprego. Eu falei, não, o dobro do que eu ganhava lá. E, cara, ele falou, não, beleza, te pago. Eu falei, puto, ótimo. Perfeito. Comecei, mas também, na entrevista eu falei pra ele, mas eu tenho o meu sonho de ter uma empresa. E eu acredito que a agência de marketing foi onde eu me encaixei, né, do que eu sei fazer por enquanto. Então eu vou abrir. Eu vou ver há uns 6 meses, vou ficar com você, ajudo o máximo possível, mas eu quero abrir. Ele, cara, perfeito, arruma na minha casa que eu sou seu primeiro cliente. Nossa, e é bem diferente, né, do outro que não Sim, tava te incentivando, esse desde o exato. começo te incentivou. Não, eu né? sou extremamente agradecido a ele e a mulher dele, né, que é o Everson e a legal. Marisa, porque eles que se proporcionaram, assim, eles me deram o meu primeiro empurrãozinho nessa parte, né? Óbvio que tem vários outros personagens na minha história, mas esses dois são muito importantes por conta desse empurrão. E que, cara, aquele momento, né, onde eu tava precisando de uma grande oportunidade, eles me deram tudo que eu precisava. Falou, você trabalha daqui, já pode abrir sua empresa, então, se você quiser fazer as coisas, fica aqui, você vai ter uma salinha, usa a sua sala, quer trazer cliente, traz. Então, eles abriram muito esse espaço para mim ali, foi meus anjinhos da guarda ali, do sucesso naquela época. E a partir do momento que eles abriram espaço, né, então eles deram essa liberdade para você, mas como que foi se organizar para empreender pela primeira vez? Como que você se organizou financeiramente, porque você tinha 21 anos quando você começou também? Meu, foi loucura, né, porque... Eu não tinha dinheiro, eu tinha dívida já. Até quando eu fui abrir, eu chamei a minha sócia, que ela também tinha trabalhado comigo naquela agência, ela já tinha saído, ela estava numa outra agência. Eu falei, vamos abrir? Ela falou, vamos. No começo da agência, a gente competia quem tinha mais dívida no banco. Meu Deus! Era a nossa competição. Então, assim, zero organização, pessoal. A questão era, eu fiz administração. E aí, eu sabia que antes de eu tirar dinheiro, a empresa tinha que ter dinheiro. Porque a partir do momento que depois eu ia contratar alguém, a empresa precisava ser saudável, né? E não é uma pessoa, é uma família que tá lá. Sim. Então, eu sempre tive muito essa cabeça de, cara, eu nunca vou atrasar. Eu sempre tive chefe horroroso na minha vida, além desse, né, que me ajudou bastante. Mas todos os meus chefes, gente, já teve chefe que tacou coisa em mim porque eu fiz uma nota fiscal errada. Gente! Ele pegava Deus, o negocinho de clips assim, tacava em mim e falava, pô, você fez de novo errado. Eu falava, fiz. E você? Tá bom, vou fazer de novo, né? Fazer o quê? Então, Gente, que horror. foi um processo ali de amadurecimento corporativo duro. Mas você teve sócios ou investidores nesse início? Não, foi nenhum. só você. por Eu conta. e ela, e assim, a gente falou pra ele, a gente vai começar, só que a Bia não podia, né? Ela tinha que ficar o dia inteiro trabalhando, então normalmente eu ia até pra casa dela. Então eu brinco que a gente abriu a agência no quarto da Bia, que é a minha sócia também, né, do começo da Pipe. E a gente ia lá, planejava, criava as coisas, criava os conteúdos, né, fazia as coisas para os clientes, ligava, ia atrás. Mas realmente, não tinha dinheiro, começou do zero. Só que aí esse cliente, ele, né, ajudou a gente, então ele foi o primeiro ali, me cobrava R$ 500 de aluguel depois que eu saí. E a gente não ganhava nada, obviamente. E, cara, foi cartão de crédito a rodo. Era meu cartão de crédito para comprar um notebook. Depois eu pago o Santander, depois eu vejo, né? E foi crescendo, cara, foi indo.
Nosso primeiro grande cliente foi até o Pentágono, que a gente estava até conversando aqui, Sim. que eu estudei lá. Então, foi a primeira escola assim que também me deu uma bolsa por esporte, né, pelas provas que eu fiz. E lá que eu comecei a ver também um pouco mais de outras coisas. E com esse, né, o Pentágono ele foi muito importante também porque eles têm um projeto interno, que assim, não é um projeto divulgado, mas eles querem dar apoio para os, né, pros alunos e ex-alunos deles. E aí eu falei com eles, falei com os donos, um filho de um dono, ele estudava na minha sala. E ele falou, cara, né, você vai ficar no marketing? Eu tenho uma agência, pô, quero atender vocês. Ele, pô, maravilha, a gente tem uma agência, mas a gente quer, né, ajudar quem é daqui, então vamos lá, vamos fazer junto. Então foi o nosso primeiro grande cliente, assim, acho que foi com 4 meses de agência que a gente pegou um cliente recorrente. E foi rápido, porque vocês começaram do zero, né? Meu, do zero, e vendendo para todos os meus amigos, cartão de visita, assinatura de e-mail, qualquer coisa por R$ 50, para pelo menos a gente conseguir pagar o aluguel, que era 500. Sim. Aí depois desse a gente realmente começou a crescer e desenvolver, e aí começou a ter uma estrutura, a gente contratou o nosso primeiro colaborador, e assim, primeiro colaborador e eu e a Bia sem salário. Então, E como vocês faziam? Ah, vocês tinham uma segunda fonte de renda. eu trabalhava no buffet e a Bia trabalhava na outra agência, né? Em algum momento você teve medo de falhar? Algum medo? Cara, sempre acho. Até hoje, acho. Porque eu falo que conforme você vai crescendo, só aumenta né, o medo, porque a queda ela vai ser muito maior. Né? Hoje, que nem a gente tem 100 e poucas pessoas na agência, vai bater quase 200 no grupo. Então, pô, se a gente fizer alguma coisa de errado, não é mais só eu, a Bia e né, o Alex, que é nosso sócio também, fundador lá. Cara, são 400 pessoas, né? Se a gente for pegar 2 por família ali, que vão sofrer por conta de uma ação nossa. Então, o medo sempre paira, né? No ano passado, a gente teve um momento muito complexo, que a estrutura da agência, ela se inchou muito. A gente cresceu muito depois da fusão, né? Então, foi uma estrutura, cara, que quando a gente olhava os custos, faturamento, mercado louco, e a gente eu achei que a gente ia ter um movimento de quebrar mesmo. E aí a gente olhava para todo mundo, chegava na agência, olhava as pessoas, falava, meu, como que eu vou fazer? E o que te segurou, assim? O que fez vocês não quebrarem e subirem, né? Porque vocês cresceram ainda mais depois. Eu acredito que o mais importante quando você é um empreendedor é você não esquecer da raiz, que é empreender, que é trabalhar muito. Tem momentos, e eu falo por livre e espontânea pressão de que aconteceu comigo, que, cara, você vai entendendo, você vai tendo pessoas, você vai olhando né, o seu time. Você fala, pô, tem um monte de gente aqui. Eles conseguem fazer. E aí, eu falo que uma das coisas mais legais no marketing é que você conhece pessoas incríveis, né? Como a gente se conheceu totalmente, um evento totalmente aleatório. Mas a gente conhece pessoas incríveis e negócios incríveis. E isso vai tendo oportunidades. E a gente errou um pouquinho da mão em... Cara, ali a agência está rodando, tem um monte de gente trabalhando, vamos começar. Que foi até a maneira como o grupo começou a nascer. Putz, pega essa empresa. Ah, cara, dá pra gente pegar, vamos virar sócio do cara, é um negócio legal. A gente tem acesso à informação, né? A gente vê um negócio e fala, putz, talvez seja assim que a gente vai realmente né, ganhar dinheiro. A agência vai ser nosso ganha-pão, mas ganhar dinheiro vai ser nesses outros negócios. E a gente começou a dar muita atenção para os outros negócios e esqueceu a nossa galinha de ovos de ouro ali. Entendi. Quando a gente voltou e olhou, a galinha tava despenada já, a gente precisava. Aí a gente falou, cara, é só a gente voltar. Voltar a atenção. Né? Às origens. De trabalhar, colocar atenção ali dentro, né? Então, mudou completamente isso. E você falou da fusão também, isso foi em 2021, né? Isso. Então, a agência Pipe, que vocês fundaram, fundiu e aí vocês juntaram, né? Criaram a agência WBP, que é a que você tá hoje. Isso. Como que foi esse processo de fusão? O que analisa na hora de fundir as empresas? Olha, fusão. Eu gosto sempre de falar porque eu sempre fui contra. Olha que engraçado. Jura? Por quê? Eu não queria... Antes de acontecer, né, com o Alex na Webfoco, já tinha vindo 3 outras agências, na verdade, 2 agências e um grupo, tentar comprar a gente. E sempre era uma conversa muito assim... eles querem a gente, né? O empreendedor por trás da empresa. Porque a agência, ela tem a recorrência, mas é muito por conta das pessoas, né? Não é um produto, né? Então, é um serviço personalizado. E eu sempre via que eu tava como um pedaço de carne para as pessoas me comprarem. E eu achava muito ruim. Que era, o cara me chamava para um café. Putz, quanto você fatura? Falei, nossa, bom dia. Né? Tipo, o café nem chegou ainda, então, né? Não, quanto você fatura? Qual que é a sua margem? A gente tá querendo fazer uma aquisição sua.
E assim, eu sentia zero tato, sabe? Aham. E pra mim, a Pipe, na época, cara, era meu bebê que me tirou, né, de várias situações, que cresceu, que, né, mudou a minha vida. Exato. E aí era um tratamento meio assim, muito frio. Mas isso foi muito bom pra eu aprender também que negócio é negócio, né? Tipo, não é todo mundo humano, assim. Aham. Mas com o Alex foi um pouco diferente. Porque depois dessas experiências ruins, eu nem queria falar com ele. Ele falou que ele queria, né, pra Bia. A Bia sempre queria, né? Porque ela falou, meu, a gente vai expandir, vai ser bom. E eu falava, cara, a gente não precisa de ninguém. A gente consegue, né? É o ego do empreendedor ali, né? Eu falei, não, a gente não precisa de ninguém. Ela falou, meu, vamos só conversar com ele? Eu falei, não, pô, tá bom, vai. Quem apresentou foi uma grande amiga. A gente, tá. Chegou no dia, eu tive uma reunião e eu enrolei pacas na reunião pra não ir pra reunião com eles. Porque eu falei, cara, eu não quero, ele vai tentar me convencer, Sim. eu já tô querendo só ouvir, mas, meu, não tô muito afim. Eu atrasei 2 horas e meia. Ele ficou lá. Ah, aí já foi diferente. Aí eu falei, cara, ele realmente, né, é uma pessoa diferente e Sim. tal. E também era uma pessoa que ele já tinha vendido uma empresa, já tava com uma estabilidade muito melhor do que a minha e da Bia. Então, assim, falei, pô, um cara que já fez, meu, o que fez? Já saiu também, ele morava na favela, literalmente. Eu morava na favela, tinha problemas, mas ele morava na favela. E ele saiu e, meu, cresceu bastante. Eu falei, cara, ele tá querendo, né, conversar comigo, tá querendo fazer isso, ficou aqui. Pô, não, vou realmente ouvir com carinho aqui. Sim. E aí, isso me fez, acho que, abrir um pouquinho. E foi muito bom, assim. O nosso papo parece que conectou, eu entendi. E naquele dia eu percebi uma coisa que era... Quando você tem duas pessoas, né, eu e a Bia, que são muito parecidas, você não tem... Não é que é atrito, mas você não tem debate. Porque a gente pensa igual. Então, se tem duas pessoas pensando igual, nunca vai ter alguém para tirar a gente da zona de conforto e trazer uma visão diferente. E o Alex acabou sendo essa pessoa. Já nessas primeiras reuniões, de tipo, cara, o que a gente pode fazer? A gente divergia, mas tinha um respeito. E aí ele, não, cara, a sua ideia é melhor mesmo. Ou eu, não, meu, putz, não, a sua ideia é melhor, vamos na sua. Sim. E ali eu falei, cara, isso vai ser legal. E ali eu falei, meu, bora, tipo, não, vamos fazer. A gente topou também, muito medo de muitas coisas. Falei, cara, a gente era em dois, o Alex era sozinho, ia ter um majoritário, né? Eu falei, nossa, eu vou ser o minoritário agora, como é que vai ser? Fiz o contrato mais protegido da minha vida, e aí pessoas são importantes, né? Convenci Com um monte de certeza. amigo. Cara, me ajuda num contrato, vou fazer um M&A aqui, vou fazer uma fusão, me ajuda, me ajuda. Fiz um contratão, ele também, meu, não, tá tudo certo, vamos nessa. Quero que vocês se sintam seguros, porque realmente eu vou ser um majoritário, mas não quero ter esse negócio. E aí foi muito legal, cara, foi uma estrutura legal. Porque eu acho que a fusão é exatamente isso que você falou, né? Tem um lado que pode dar muito certo e a pessoa pensa que isso vai expandir, por outro tem, às vezes, o pensamento de, putz, eu vou ser engolido, na verdade, né? Não que a gente vai expandir juntos. E baseado nessas conversas que você teve com ele, enfim, o que você acha que fez você mudar, virar a chave, assim? Quais são os fatores que você analisou que você falou, não, beleza, isso aqui eu tô me sentindo seguro e, na verdade, a gente vai expandir e não ser engolido, sabe? Eu acho que, primeiro, gente, contrato é muito importante, tá? Assim, porque lá é onde você realmente se protege. Porque até eu falo contrato de casamento, namoro, qualquer coisa, ele é pra quando dá, né, dá Sim. ruim. Então, assim, a ideia é que você construa ele pensando em todos os pontos ruins que podem acontecer. Então a gente pensou, putz, se eu não quiser mais você como sócio, ou se ele não me quiser mais, como que funciona? Não, todo mundo tem que trabalhar. Então a gente foi literalmente jogando, e acho que, de novo, isso que me deu segurança, porque ele pensava em coisas ruins que poderiam acontecer também. E do tipo, cara, e se vocês não me quiserem mais? E se eu não quiser? Então isso foi me dando uma confiança ali, colocar no contrato também foi a base, né? Assim, a gente nunca usou o contrato, graças a Deus. Mas isso daí me deu muita segurança pra gente fazer. E tem uma coisa que eu acho que eu vi ali durante esse processo de fusão, porque era uma agência de 20 funcionários, a nossa mais ou menos, e a dele de 40. E eu vi que tem um gap, pelo menos no nosso mercado, que quando você passa de 20, assim, 20, 30, é muito difícil. Porque aqui embaixo é uma família, é aquele negócio mais todo mundo junto, você conhece todo mundo, sai pra beber junto e tal. É diferente a forma como você pede pras pessoas. Quando você passa desse número, começa a realmente precisar de um profissionalismo que eu falei, cara, eu não tenho, ele tem esse profissionalismo. Só que também, no profissionalismo, às vezes a gente erra e fica muito quadrado, muito burocrático, como um governo, e também trava todos os outros lados. E eu falei, a gente tem o lado criativo, ele tem o lado mais burocrático. Eu falei, o meio termo vai ser
muito bom e vai fazer com que a gente saia desse ponto, né, que é a zona de morte da maioria das empresas, porque começa a ter que se profissionalizar e não consegue, e aí ou ela volta, ou ela se esgana para chegar lá. E aí a gente falou, pô, a gente vai pular 2 degrauzinhos juntos. Então, acho que isso também brilhou o olho dos dois lados ali. Que foi o que você falou, de vocês se completarem, né? Não só na forma de pensar, né? Que cada um, que você falou que vocês às vezes têm pensamentos divergentes, o que é muito bom, porque esse conflito, digamos assim, saudável é o que faz a empresa né, crescer e pensar de outras formas. Também a questão de habilidades, né? Sim. Que no final é isso que faz um time crescer. E pensando em empreender, né? Que é o que vocês passaram, enfim... Como que é esse processo de empreender no Brasil? Porque a gente ouve muito falar assim, empreender no Brasil é muito difícil, não sei o quê, enfim. Então, teve algum perrengue, assim, qual foi o maior perrengue que vocês passaram ou você passou empreendendo aqui no Brasil? Cara, eu acho que perrengue, gente, todo mundo vai passar em todos os lugares, né? Acho que até só um parênteses antes, empreendam sim, porque, cara, assim... É a melhor coisa da vida, de verdade. Sim. Dá trabalho, assim como o CLT vai ter trabalho, vai dar dor de cabeça, assim como o CLT tem dor de cabeça, só que é mais. E aí o mais também te recompensa mais. Sim. Então, né, sempre tá bem atrelado ali. Mas empreender no Brasil eu acho que é muito difícil por conta de insegurança jurídica, cara. A gente passou, né, esse momento de crescer e o que eu acho que é muito difícil no Brasil é que o Brasil ele te instiga a ficar pequeno. Então, você começa no simples. Você paga lá. A primeira alíquota, se não me engano, é 6,5% de imposto. Putz, show, 6,5% de imposto, de tudo que você fatura, show. Você começa a faturar um pouco mais, o governo fala, você está faturando mais? Então me paga 9, sei lá, eu não lembro agora as alíquotas. Faturou um pouquinho mais, vai para 13, 18, 23. Fala, gente, o Brasil quer que eu fique pequeno. Então isso é muito ruim, assim, e instiga muito, porque ao invés de você estar ali olhando o seu negócio, estrutura para atender melhor o cliente, você tem que ficar conversando com o advogado, com o tributarista, com não sei o quê, para saber como que você começa a fazer os impostos da maneira certa. E acho que a fase mais difícil foi quando a gente teve a fusão mesmo e começou a ter muito choque de cultura. E aí, o empreender é sobre pessoas também, né? Como eu falei, que são as famílias que estão lá dentro. Então, você tem que saber lidar ali com as pessoas, saber lidar com a forma da cultura que está acontecendo e saber direcionar o que você quer, né? E uma das partes, né, foi que a gente perdeu um pouco a mão quando a gente cresceu, foi que a gente quis ouvir todo mundo lá dentro. E, infelizmente, né, a empresa não é uma democracia, não dá para ser. E a gente quis ser. A gente quis ser, dar voz para todo mundo. E quando a gente viu, a gente, né, se afastou um pouco e deixou a empresa aí mais ou menos nas linhas do que as pessoas falavam. E foi quando a gente viu que a galinha estava depenada e a gente falou, cara, não vai dar. E com esse momento de arrumar a galinhazinha de ovos de ouro, a gente precisou cortar 20 pessoas. Entendi. E aí foi o pior dia da minha vida. Eu demiti diretamente 10 pessoas. E eu já tinha demitido, obviamente, mas assim, demiti porque a pessoa não tem culpa. E porque a pessoa não, né, assim, não é culpa dela, é culpa minha, como o dono, como o gestor, que não olhou antes para fazer uma administração melhor. Cara, aquilo foi muito doído para mim. E até me remeteu a um outro dia. Logo no começo, foi o segundo funcionário que eu contratei ele antes de um cliente fechar. Porque eu falei, cara, o cliente vai fechar. E aí eu vou contratar esse menino, ele é bom, tal. Ele veio, começou a trabalhar. O cliente fechou ali, só que não me pagou. E depois ele falou, cara, eu não tenho dinheiro para te pagar. Então, assim, eu fui muito precipitado em várias coisas. Também tive que chegar para ele e falar, cara, não dá, eu não tenho dinheiro para te pagar. E aí, né, óbvio, paguei tudo que ele precisava ali bonitinho, mas ele falou, cara, eu trabalho de graça. Então, assim, foi os dias piores da minha vida estão ligados a demissões, porque a gente tá falando de uma vida e é complexo. E eu acho que é legal a gente trazer esses pontos, assim, porque a ideia também, por exemplo, dessa pergunta é muito... Porque eu gosto muito do empreendedorismo. Eu acho que empreender é você resolver problema, é você impactar as vidas, tanto diretas, né, quanto indiretas, quanto dos seus clientes, enfim. E acho que quanto mais a gente trazer essas discussões, né, de desafios, enfim, erros, essas coisas, você evita que outras pessoas também cometam, ou também você partilha, porque tem coisas que, às vezes, não tem como você evitar, sabe? Por exemplo, cortes. Eu não... Assim,
todas as empresas que eu penso já passaram por esse processo. Sim. E não é um processo fácil, é um processo difícil, tanto para quem faz quanto para quem recebe. Sim. Né? Então, por que não debater também nesse sentido? Tipo, quais são... Enfim, o que a gente pode pensar para evitar? Ou o que fazer? Beleza, isso vai acontecer, o que a gente faz para amenizar? Então, acho super importante e obrigado também por ter trazido essa questão. E vocês empreenderam tanto aqui, quanto vocês têm também unidade física em Orlando. Então, além da unidade física em São Paulo, no Brasil, vocês têm em Orlando. Isso. Como que foi esse processo? Cara, é a segunda vez que a gente vai para Orlando, né? Acho que a gente lá nos bastidores a gente não falou sobre isso, né? Mas a gente sempre teve o sonho de dolarizar nossa carteira, né? E é importante, façam isso também, empreendedores, viu? Porque, né, a gente tem uma moeda fraca. Aqui no Brasil a gente precisa de uma moedinha mais forte. Se bem que agora tá mudando tudo. Mas a ideia de ir para Orlando ou para qualquer estado dos Estados Unidos foi essa. E a estratégia foi realmente a gente começar a dolarizar um pouco mais a carteira, porque lá tem muito brasileiro. Então a gente falou, pô, a gente tem uma estrutura aqui que gasta em real, colocando lá nos Estados Unidos, a gente vai receber em dólar. E aí vem outros desafios que aí eu já te falo. Mas, cara, quando a gente recebe em dólar, pô, lindo, a gente faz a conta, dá para cobrar um valor melhor lá dentro e a gente consegue atender nos Estados Unidos, daqui, coloca uma pessoa lá, a gente tem hoje a estrutura, tem a pessoa contratada lá, mas você não pode trazer o dinheiro para cá. Porque tem muito imposto. E aí, né, foi a primeira surpresa da primeira vez que a gente fez isso. Que a gente falou, cara, e agora, né? Porque o dinheiro tem que ficar lá. Não pode, porque se a gente traz pra cá, tem uma baita carga tributária. E aí não vale a pena. Vocês investem lá, né? Afinal, Exato. vocês abriram lá pra investir lá. Exatamente. Então. Só que o time tá aqui. Então, a gente tem que custear esse time com o nosso dinheiro. Então, tem essas complexidades, mas, de novo, acho que sempre que você pode expandir... Hoje, a gente já atende 20 países na agência. Exato. Né? Então, assim, só que a gente atende daqui. E a gente falou, cara, se a gente já atende daqui, imagina a gente colocando uma unidade lá. A gente tem planos de expansão para um país da Europa também que a gente está planejando. Então, spoilers. Mas a ideia sempre foi de a gente começar a expandir e impactar, né, mais pessoas, como você mesmo disse, né? Porque até o número que você deu lá de 1,2 bilhão, né, de reais que a gente já gerenciou, a gente já impactou praticamente 3 vezes as pessoas do planeta. Se a gente for fazer uma conta rápida ali de valor, né? Então, é muito dinheiro, é muita gente. O nosso trabalho, ele impactou pessoas. E eu sempre falo em reunião lá na agência, né? Que o nosso trabalho é literalmente fazer com que uma pessoa encontre a faculdade dos sonhos dela, encontre a viagem, encontre o anel para dar para sua noiva. Então, a gente participa da vida de muitas outras vidas. Então, por isso que o nosso trabalho ele é muito importante. Não é só um post, não é só um tráfego pago, não é só o trabalho por trás ali. É realmente as vidas que a gente molda com o nosso trabalho. Exato. E você comentou essa questão dos 20 países, né? Vocês atuam em 20 países. Como que foi esse processo também de expandir, assim? E eu acho que uma dúvida principal é porque vocês lidam com marketing digital. As estratégias de marketing digital são diferentes em diferentes países? São. Isso dá um enorme trabalho. Exato, porque vocês estão em 20 países. Como que foi isso? Como vocês organizam isso? Primeiro que já é língua, né? A língua já é diferente. Então, a gente tem lá a pessoa que fala francês, inglês. A gente tem pessoa que fala alemão. Tem pessoa... espanhol bastante também. Então, essas pessoas elas vão crescendo ali para essas áreas. Mas qual que é a estratégia? Sempre a gente pensou que a gente tinha que ter mais clientes. Em algum momento, a gente parou, acho que faz uns 2 anos, e a gente pensou, pô, a gente já tem clientes muito bons. O que a gente pode entregar mais para esses clientes do que ficar procurando outros novos clientes? Então, a gente começou a olhar muito mais para dentro do que para fora. E a gente começou a escolher mais os clientes que vinham também, porque a gente estava, né, nessa estrutura. E quando a gente começou a olhar, a gente viu que muitos clientes tinham unidades em outros países. A gente falou, pô, a gente já faz a estratégia do Brasil, deve ser simples fazer uma estratégia na França, em Bruxelas, né? Tipo, a gente achou que era fácil. E aí a gente começou a sondar um cliente que ele tem unidade em 30 e poucos países. E a gente falou, cara, a gente pode começar a pensar nisso? Pô, a gente está precisando no México. Vocês conseguem? Puta. Espanhol, tranquilo, a gente achou, né? Pega alguém que fala espanhol e já era. Tá Sim. Mas assim, é totalmente diferente. O brasileiro, ele é único nas redes sociais e na parte de como a gente vê o marketing. Estados Unidos, por exemplo, não tem WhatsApp, gente. É SMS. Isso é muito... Muda completamente. Não dá pra imaginar. Muda completamente as estratégias. As ferramentas que a gente usa aqui não dá para usar lá fora, porque o foco aqui dentro é totalmente WhatsApp. Lá fora, plataformas que são fortes é Snapchat, WeChat. E a gente não usa isso aqui.
Então foi assim um movimento que a gente teve que estudar muito. E acho que isso também é a parte legal de a gente querer fazer em outros países, querer expandir, querer trabalhar com outras formas de marca, porque faz com que a gente precise estudar. Eu acho que você ter que estudar, ter que aprender, é você sair da zona de conforto. Porque na sua zona de conforto, cara, você estuda na sua velocidade. Você olha o que você mais gosta. Sim. Agora, não, pô, peguei um cliente no México. Preciso entender o que o cara do México faz para comprar tecnologia, que é o cliente. Cara, quem é o CTO de uma empresa do México? Eu não faço ideia. Eu não faço ideia de quem é no Brasil. Mas a gente tem que entender, né, o que esse cara faz para entender como que a gente divulga isso no nosso cliente. E quanto mais a gente vai pegando, a gente vai identificando alguns padrões. E aí, com base nesses padrões, adapta para aquele país, adapta uma estratégia, adapta a plataforma, a ferramenta e como que a gente divulga lá dentro. Mas o ser humano ele é único, mas a cultura é muito diferente. Então, dá trabalho. E vocês foram indo para vários países de uma vez ou vocês foram, tipo, um país? Entende, faz como se fosse um playbook ali e aí vai pro próximo. Meu, eu tenho uma frase que outras pessoas falam também, mas é primeiro progresso, depois ordem. É ao contrário da nossa bandeira. Cara, só vai, entendeu? Então assim, nossa, pô, esse cliente, a gente começou no México. Putz, legal. Cara, a gente tem Argentina, Uruguai, mas não sei aonde, vocês querem? Dá pra pegar? Dá. Bora. Meu, a gente achou que a mesma pessoa que fazia o espanhol pro México faria pra Argentina, pro Uruguai, pra tudo. Não, o espanhol da Argentina é tomamos bronca pra caramba, foi um monte de problema, nossa senhora. Mas, cara, Vai aprender na prática. vai na raça. Assim, se não tiver o problema, você não sabe qual que é o problema pra você aprender, né? Exato. Então, só vai, gente. E falando agora um pouquinho de marketing digital, a WBP já gerenciou mais de 1,2 bilhões de reais em mídia. Baseado nessa sua experiência, quais são as estratégias de marketing que uma empresa ela tem que ter para crescer? De marketing digital. Eu vou começar com uma frase, ela é polêmica porque eu falo isso às vezes nas reuniões com os clientes e eles ficam bravos. Porque eu falo, cara, o marketing, ele só potencializa o que a sua empresa ou o seu produto e serviço é. Se você tiver um produto ruim, uma marca ruim e um serviço ruim, você só vai descobrir que é muito ruim e vai ser horrível para sua empresa. Então, isso a gente analisa muito. Então, assim, primeiro, antes de querer potencializar com uma agência ou com marketing, entenda que o seu produto está bom ou faz o que eu falei. Meu, primeiro progresso, depois ordem, aceita que vai vir reclamação, que não vai vir coisa boa e vai arrumando no meio do caminho. Então, essas duas ordens ali para a gente saber. Mas acho que o ponto principal é realmente saber qual que é o seu ponto fraco. E você, como um empresário ou gestor de marketing, saber qual que é a área mais vital para a sua empresa. O que é mais vital, cara, normalmente, dependendo da grande maioria das empresas, você precisa fazer um tráfego pago, porque é o que potencializa. Você vai poder olhar outros canais depois que você investir muito em tráfego pago. Então, assim, tráfego pago realmente é o step 1 ali. Mas também não adianta você ter um tráfego pago e não ter um site bem feito. Então, eu sempre digo que é como se fosse um framework. É a base, que é o que todo mundo vai ver. Então, é como se fosse sua casa, que é a sua rede social, seu site ou uma landing page. É a forma como você vai atacar aquelas pessoas. Então, são as redes sociais, é a parte de relacionamento com o cliente de um e-mail. E realmente é o que vai impulsionar, que é um tráfego pago, é um SEO, que você aparece de uma outra forma orgânica para o pessoal. E isso faz com que, assim, nesse framework você está atacando a base, que é as pessoas têm que chegar em algum lugar e serem bem recebidas na sua casa. É a mensagem que você vai trabalhar ali, que é para a pessoa entender o que ela vai ver quando ela chegar na sua casa. E aqui é como que você atrai mais pessoas, como que você transforma a rua da sua casa numa avenida com mais gente passando para poder entrar. Então, eu falo que esse é o macro, bem genérico, bem grosso, do que é o marketing digital. Que é importante as pessoas terem em mente, né? Sim. Aí, claro, aí depende de cada empresa, você vai entrando um pouco mais em detalhe. Exato. E você citou em relação ao tráfego pago, né? É um tema que está muito em alta, que é basicamente, para quem não sabe, investir em anúncios patrocinados. Mas muitas pessoas lidam como uma solução mágica, assim, né? Então, você que é especialista nisso, o que é mito, o que é verdade em relação ao tráfego pago? Eu acho que a primeira frase não é que você vai colocar mais dinheiro que você vai vender mais. Não é assim que funciona. Não é a chave que você aperta ali, vira a chavinha e já era. Cara, é muita estratégia por trás. E se, de novo, você não conhecer o seu público e o seu produto não for bom, o marketing não é um milagre.
Eu falo essa frase também. Eu não sou milagreiro. Eu sou estrategista. Eu olho os números e sei se dá para avançar ou não. E também tem uma coisa que hoje muitos mercados estão mudando. Então, uma empresa, por exemplo, de PABX, né? Aqueles telefones, aqueles quadros. Não existe mais mercado. Aí vem uma empresa falar comigo e fala, cara, eu tô quebrando, eu quero investir tantos mil em tráfego pago para você me ajudar. Não tem busca, não tem gente procurando por esse serviço. Então, de novo, não dá para fazer milagre. Então, você tem que ter um mercado. Então, pesquise o seu mercado. A gente faz isso na agência antes de qualquer cliente entrar. A gente faz uma pesquisa de mercado e uma pesquisa de presença de marca. Para entender se o mercado do cara tá bom, né? Assim, não precisa estar aquecido, mas se tem pessoas buscando por aquilo. E se a presença dele é boa ou que nós, como agência, precisamos potencializar para que realmente ele impacte essas pessoas que estão procurando da maneira certa para conquistar cliente. Então, se a gente não olha essas duas pontas, vai acontecer o que você falou. Cara, eu não vou conseguir te trazer resultado. E o que muita gente vende faz tráfego pago que, nossa, vai resolver seus problemas, você vai faturar mais, vai vender mais, enfim. Né? Mas o tráfego pago ele é complexo porque também tem um ponto. Gente. Todo mundo acha que sabe fazer. Porque meu sobrinho, eu vi um vídeo na internet e ele sabe mexer com esses negócios do Google. E eu falo, gente, né? Tudo bem, mas né, tem muito mais por trás. Sim. Que apertar os botões na plataforma cada vez está ficando menos importante e cada vez mais importante entender do negócio. Porque não é só mais uma palavra-chave, é entender realmente o copy que vai aparecer ali, né, para a pessoa. É entender com qual estrutura ou em qual canal, em qual momento eu vou aparecer para aquela pessoa. Porque só o tráfego pago em si, sem uma estratégia do macro do marketing, hoje ele não funciona mais. Porque o brasileiro foi tão bombardeado de marketing. Exatamente. Que ele tá mais esperto. Que foi o que você falou, né? Que as pessoas falam, eu vi um vídeo e acho que já sei fazer. É porque tem tanta informação que acho que as pessoas ficam perdidas mesmo. Isso aqui Sim. eu posso confiar, esse aqui eu não posso confiar, sabe? Sim. Quais que são os erros que você mais vê em relação ao tráfego pago? Acho que você tem que pensar um ponto primeiro. Você sabe quantos anúncios você é impactada por dia? Em média? Não faço ideia. Chuta um número. Nossa, mas acho que muitos. um número, só chuta. Eu quero ter um balizador aqui, gente. Vamos ver. 10? Nossa, não. Sem contar os offline, são em média 90 anúncios que você recebe por dia. 90? 92, para ser mais exato. 92 anúncios durante um dia normal de uma vida de um brasileiro. Gente! Só online. Eu tô chocada. Isso porque a gente ainda recusa, né? Exatamente. Se você não recusasse, então, meu Deus do céu, ia estar passando aqui agora. 92. E quanto mais tempo você passa conectado, se você trabalha no computador, se você trabalha no celular, aumenta esse número. Mas é a média do brasileiro. 92 vezes você é impactado por um anúncio. E às vezes é anúncio que você não sabe que é anúncio, que é um influenciador, alguma coisa. Mas assim, é uma marca expondo para você. Então, qual que é o maior segredo do tráfego pago? É você entender que você tem que ser relevante no meio dessas 92 vezes, porque ele não vai comprar 92 vezes no dia, ou virar um lead de alguém 92 vezes por dia. E você ainda vai ter que competir com, tal amigo meu tá casando, tem lá a foto do casamento, não sei o quê, não sei quem engravidou. Putz, um monte de coisa que a pessoa tá lá para se entreter. Então, a forma do tráfego pago hoje, para mim, o que mudou e que as pessoas não estão percebendo ainda, é que a mensagem é muito mais importante do que todo o resto. Então, assim, faça um anúncio que faça sentido para o seu público, que entregue algo, né, de valor para ele, que faça com que ele pare, porque também a gente tem a síndrome do dedinho nervoso, né? Outro dado legal. Quantos segundos você acha que demora para você fazer o dedinho ali? Dar uma... Pra rolar pra cima? Pra rolar pra cima. 1.7. Eu ia não falar 2, mas agora, é 1.7. Né? Falei pra cima, falei 1, acho. Ou seja, você tem menos de 2 segundos para chamar a atenção naquele criativo pro cara travar. Por isso que as grandes métricas hoje das redes sociais é 3 segundos. Porque se você passa de 3 segundos olhando alguma coisa na internet, quer dizer que você literalmente parou pra olhar. Não, e na verdade eu pensei pensando assim, né? Mas quando eu paro pra pensar, por exemplo, tô lá no Instagram, vai muito mais rápido, porque você já vai assim, já vai 3 passa de uma 2, 3. vez. Exato. Nossa, exato. Não é. Então assim, você tem pouquíssimo tempo pra chamar a atenção do cara. Então por isso que a mensagem é muito importante. E ela tem que ser passada muito rápido. A pessoa tem que ter uma chamada visual muito rápido e algo que prenda a atenção dela. Por isso, um conteúdo de valor ali naquela mensagem. E aí, esse é o segredo, gente. É o criativo. É a parte da mensagem que você está passando. E quando eu falo criativo, não é isso é bonito, isso é feio.
Hoje, as pessoas não ligam também. Pode ser um boneco de IA totalmente feio. Vai até ser mais legal porque a galera vai parar. A gente tem um cliente que é o Atacadão. Cara, a gente usa praticamente só IA com a parte dos criativos, né? Eles fazem... Se vocês entrarem nas redes sociais do Atacadão, praticamente tudo IA. Porque Que legal. facilita. Exato. E a galera gosta e tá tudo bem. E isso chama atenção. Então, um monte de cliente, às vezes muito pequenininho, fala, não vai usar IA nas minhas coisas. Cara, o Atacadão tá usando. Que é do Grupo Carrefour, que é o maior anunciante do Brasil. Por que não usar, né? Tipo, a maior tendência, assim, pelo que eu vejo. Então... E tem isso também, né? As pessoas às vezes ficam presas a... Não, porque IA, vocês estão economizando, não sei o quê. Cara, não, a gente tá otimizando e tem que ir atrás das trends, né? Que marketing digital é muito sobre trend. E ainda falando um pouquinho sobre o tráfego pago, como entender o momento de ficar no orgânico e o momento de transicionar para realmente investir ali num tráfego pago? Acho que vai muito do momento da empresa e do que ela quer. Tem muito empresário que é mais conservador e aí ele quer crescer a passos, né? Ele quer primeiro ordem, depois progresso. Então esse cara, vai no orgânico, vai indo. Só que assim, tem a frase que eu falo bastante também, que é: se uma empresa não está crescendo, ela está morrendo. Porque tem a inflação, tem um monte de coisa que acaba puxando ali e, cara, seu dinheiro está sendo queimado sem você ver. Então se você não está crescendo, você está morrendo. Mas para você ter uma noção de um momento de investir, para mim o momento de investir foi ontem. Sempre. Sim. Sempre, se você não tá fazendo, tem outra pessoa fazendo mais rápido. Pô, ontem, eu falei para você, fui num concorrente nosso que, super referência para nós. Cara, a gente falou, vamos para os Estados Unidos? Não, vamos, acho que tá na hora, tal. O cara já tinha ido há 3 meses atrás, o cara tá com muito mais cliente que a gente. Ou seja, quando a gente pensou em fazer, e a gente é rápido, viu? A gente é bem dinâmico. Mas outra pessoa já fez. Então, assim, sempre vai e faz, cara. Eu tenho... Começa com pouco, para pelo menos você sentir. Porque também marketing digital, e principalmente o tráfego pago, ele é tentativa, acerto e erro. Não tem outro segredo, não tem outra forma de trabalhar. Não é que na primeira semana você já vai ter lead maravilhoso para você, ou você vai vender muito no seu e-commerce, ou enfim. Você tem que ter tempo. Por quê? Tem uma coisa muito famosa que é importante que as pessoas saibam do marketing digital, e principalmente o tráfego pago, que se chama Machine Learning. Que é, cada vez mais, como eu comentei, as pessoas lá por trás, o analista de tráfego pago, ele não fica mais otimizando uma coisa aqui, otimizando outra ali. Tem o Machine Learning e tem a IA por trás dentro da plataforma. Para ela aprender, né, que a gente está falando da máquina aprender alguma coisa, ela precisa de dados. Sim. E aí, quanto mais dados, mais ela fica boa. E mais ela vai ajustando. O trabalho do gestor de tráfego é falar, esse dado é bom, esse dado é ruim. Então, assim, vai para cá, não vai para lá. Mas quanto mais tempo e mais dados eu tenho, mais fácil é dessa máquina encontrar, né, o seu lead amado ali, né, para você. Então, isso é importante, que as pessoas entendam que precisa de tempo, precisa testar, errar, e aí você vai acertar. E com isso você vai evoluindo. E falando desse tempo, porque eu acho que é a principal dúvida das pessoas, né? Que elas ficam muito aflitas de, tô queimando dinheiro. Mas pensando nesse tempo, o que, na sua opinião, pensando, numa pessoa que está iniciando, que está começando também no tráfego pago agora, o que seria um tempo de vamos esperar, tudo bem que está gastando, e o que seria um tempo de batendo em murro de ponta de faca, sabe? Então, a campanha ela teria que dar resultado a partir de quando, mais ou menos? Assim, no primeiro dia? Normalmente, quanto tempo você espera? Como tem essa questão do Machine Learning, e o Machine Learning é literalmente a quantidade de dados ali dentro, o que a gente costuma sugerir, que até eu vou falar do Google, que é mais fácil. Sim. Então, o Google ele sugere que, assim, em cada campanha, a cada R$ 1.500 gastos, ou ali mais ou menos 15 dias, ele conseguiu sair do que a gente chama de curva de aprendizagem, que é quando, literalmente, o analista de tráfego pago ele não tem muito o que fazer. Porque ele fica travado ali. Quando ela está nessa fase de aprendizagem, a campanha não está entregando tudo que ela pode entregar, porque é o robozinho ali tentando entender para que lado ele vai. Então, assim, R$ 1.500, né, para sair dessa curva de aprendizado, para o analista conseguir começar a mexer um pouco. Então, eu sempre falo que são 3 meses com esse investimento de 1.500, né, mensal ali. Então, R$ 1.500 mensais. Lá no terceiro mês, espera que... Cara, pode ser antes? Pode ser antes. E a gente faz todo o trabalho para que seja antes. Mas é assim a nota de corte que normalmente o Google dá. Meta é diferente. Mas quanto mais você investe, mais rápido isso fica. Então, eu invisto R$ 100.000.
Pô, talvez no primeiro mês, em 2, 3 dias já dê para eu mexer, porque já saiu da curva de aprendizagem, já gastei o que precisava, já tenho dados. Então, assim, é muito essa referência, tanto de tempo e é relativo, na verdade. Tempo, Sim. dinheiro. Não, maravilha. E vocês também já ajudaram mais de 7.000 empresas a crescerem, né? Sim. E o que eu achei legal é que vocês fazem desde o passo de criação de logo até criação de campanha, CRM. Então, vocês fazem todo esse funil, né? Digamos assim, de uma criação de marca para a empresa, enfim, para os empreendedores. E aí eu queria entender, baseado na sua experiência, quais são os principais erros que você identifica relacionados à marketing digital das empresas? Eu acredito que os KPIs de ego são os que mais ofuscam o verdadeiro número ali que o empreendedor e o gestor de marketing precisam olhar. Porque, eu quero olhar número de seguidor. Baita número de ego. Cara, de nada adianta você ter lá 10 mil seguidores se nenhum quiser comprar de você. É melhor que você tenha 300 pessoas que sejam muito seu público-alvo para que dessas 300, 3 comprem. E beleza, você teve 3 vendas. Então, eu falo que hoje o número principal que a gente precisa olhar é receita. E não só, nossa, o lead. Eu até tenho muito esse debate com alguns clientes de, cara, meu trabalho não é só entregar lead, é entregar receita lá na ponta. Então, eu falo muito do KPI de sucesso. Por quê? Métricas que eu controlo como agência é realmente quantidade de leads, quanto ele vai pagar no lead, que é onde eu tenho controle. Só que o quanto ele vai vender lá na ponta depende do time de vendas dele, depende de outros fatores, do produto dele, da oferta, enfim. Só que se aqui a agência entrega um bom lead e nesse funil final ele não vende, ele vai ficar bravo comigo. Exato. Então não adianta eu olhar para esse número. E aí muitos clientes falam: não, eu não vou te passar o meu CRM, você não precisa olhar essa. Cara, se eu não olhar, se você está vendendo, daqui 3 meses, que é o período que eu vou falar para você que eu vou te dar resultado, você vai me falar: não vendi. E como vocês fazem? A gente não aceita o cliente mais. A gente deu essa virada de chave de que, assim, se eu não puder ter visibilidade, se eu não puder ser seu parceiro, porque até assim, a gente mudou muito a forma como a gente se apresenta para o mercado. Eu não falo mais que eu sou uma agência. Eu falo que eu sou uma consultoria de negócio para entender o seu negócio, que te entrega marketing. Então, assim, se eu não entender seu negócio, se eu não ver que seu negócio é bom, se eu não achar que o meu trabalho de marketing vai potencializar você, cara, eu não quero que eu seja um boleto chato para você por 3 meses, para você depois vir ser um detrator da minha marca depois. Porque a gente pensa em marketing, né? Então... Não, exatamente, porque era até uma das dúvidas. Porque, por exemplo, uma empresa que produz o produto, sei lá, esse copo, ok, você entrega. Vocês não, vocês dependem do resultado, vocês dependem da interação do cliente. Sim. Enfim, então, essa questão de vocês terem a visibilidade do business como um todo faz muita diferença, eu imagino. Né? Porque, se não é o que você falou, às vezes uma campanha que era para ir super bem não vai e o culpado acaba sendo vocês. Exato. Como que vocês lidam com isso? Com os que a gente já tem, né, e a gente não fez isso no passado, realmente é tentar ajustar, se relacionar bem com o cliente e fazer com que ele entenda a complexidade do mercado e que o mercado vem mudando muito. Mas quando é um cliente novo, é essa parte da gente recusar. Então, assim, a gente já recusou alguns clientes que depois de 6 meses, 1 ano, vieram e falaram: cara, realmente não deu certo. Torrei dinheiro, quero a ajuda de vocês. Então, acontece bastante isso. E é bom, né? Porque a gente acaba se posicionando como realmente uma consultoria. Falo pra ele: cara, aqui você não vai ter resultado. Não, você é um negócio bom. Mas eu quero fechar tráfego pago. Cara, contrata um menino, faz, né, um time interno, ou contrata uma outra agência menor que vai te entregar o que você quer. Você vai aprender, volta com o que você aprendeu aqui que a gente consegue potencializar. Então isso, assim, vem sendo uma coisa transformadora para nós e para os clientes que a gente vem atendendo. Muito legal. E pensando também nessa trajetória toda que você teve, todos os conhecimentos, pensando num cenário assim, a pessoa está começando a empreender, né? Tá com uma ideia, quer começar a investir em marketing digital, entrar nesse mundo. O que você recomenda ela investir? O que seria os primeiros passos, digamos assim, para essa empresa começar a se destacar? Eu acredito que assim, tem 2 coisas que são muito importantes para um empreendedor, que é trabalho duro e, resiliência. Não tem segredo, gente. Tem que trabalhar muito duro, muito. Não pensar em horário, só vai, entendeu? E pensar que, como dono, você está trabalhando 24/7, não tem como. Você vai numa roda de amigos, você vai tentar vender a sua empresa ou captar algum parceiro, enfim, sempre ali. E resiliência, porque você vai tomar não, vai tomar bronca, vai falar que é ruim, enfim. E, cara, acredita. Se você tem um bom produto, uma boa ideia e acredita no seu negócio, só vai. E das partes iniciais, eu acho que
Um erro que eu cometi, acredito que todos cometam, a gente começa e quer criar time logo. E, putz, não, contrata um estagiário. Contrata um assistente. Contrata uma pessoa júnior ali. Eu acho que é o pior erro que todo empresário faz. Por quê? Quanto mais a gente coloca pessoas que precisam da gente, né? Uma pessoa júnior, ela precisa de atenção. Ela, cara, e não é culpa dela, é porque ela precisa crescer, ela precisa se amadurecer, é o momento dela. Assim como é o momento de outra pessoa ensinar. E tranquilo, são vários momentos diferentes. Só que quando você, como empreendedor, que já tem que fazer 1000 coisas, contrata um estagiário que você tem que treinar, é mais uma coisa. Você não está contratando uma pessoa para te ajudar. Você está contratando mais uma tarefa para você. E as pessoas erram muito nisso. Eu errei. Meu sócio errou. A gente demorou muito para aprender isso, inclusive. Que, cara, tenham pessoas que sejam assim, pleno, pelo menos, que ela possa ter autonomia para fazer. E deem autonomia para as pessoas. Porque nós somos nós, os líderes são os líderes, porque a gente tomou muita porrada. Se a gente priva as pessoas que estão com a gente de tomar porrada, a gente está privando ela da evolução. Então, isso é uma dica que eu sempre dou para empreendedor, que sempre que está começando. Meu, cara vai começar? Começa, trabalha bastante. Conseguiu crescer um pouquinho, já consegue contratar alguém? Cara, talvez espera mais um pouco para contratar uma pessoa mais, né, mais sênior para você, para que ela realmente some. E não para que ela seja ali mais uma tarefa para você no dia a dia. Eu vejo alguns depoimentos que isso é um dos desafios, né? Porque às vezes a pessoa contrata, tipo, um talento e aí não deixa o talento mostrar o talento dele, né? Tipo, se desenvolver. Então, Sim. era mais fácil pegar alguém e falar, executa isso e não um cargo mais sênior, Sim. né? Enfim, então tem essa questão. Mas muito legal. Pra gente finalizar, a gente tem o ping-pong, que são 5 perguntinhas e aí você responde a primeira coisa que vier na sua cabeça. Beleza, Tá bom? não tive spoiler das perguntas, tá, gente? Importante vocês saberem, porque aí vai ser real, tô até com medo. Um sonho. Uma família. Um arrependimento. Não ter passado mais tempo com meu pai. Uma inspiração. Ayrton Senna, ó. Um canal digital com grande potencial de venda. TikTok. Um conselho sobre marketing digital. Bom feito é melhor que o perfeito não feito. Maravilhoso! Muito obrigada, Léo. Amei Eu que agradeço. a nossa conversa, assim, ouvir a sua trajetória, como que foi até você chegar onde você está hoje, saber um pouquinho mais sobre o mundo do marketing digital, né? A agência que você passou, a agência que você fundou. Então, super obrigada. Acho que foram vários conselhos super ricos aqui, valiosos. E também por você ter aberto, né, os desafios da trajetória, que acho que é super importante também para quem está ouvindo. Então, obrigada. Eu que agradeço, de verdade. Fiquei super feliz com o convite. E foi, de verdade, uma honra, né, poder contar um pouquinho mais, falar um pouco, até lembrar algumas coisas que é legal, né? Então, gente, baita episódio. Muito obrigado. Obrigada. E esse foi mais um episódio do As Origens. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam aqui no canal e até o próximo.